Olá, seja bem-vindo à terceira teleaula da disciplina de Anatomia aplicada à Educação Física. Meu nome é Túlio Moura, eu sou responsável por essa disciplina e nós chegamos à nossa segunda metade de todo o nosso conteúdo, de toda a nossa disciplina. Então, a gente viu na primeira metade um pouco sobre o sistema ósseo e também sobre o sistema articular. Agora a gente vai falar de um sistema que é muito próximo daquele profissional de educação física. Então você, enquanto futuro profissional, tem uma maior afeição por esse sistema, que é o sistema muscular. Tá? Então a gente vai compreender como o sistema muscular gera os movimentos. Mas espera aí, eu falei durante as outras teleaulas que o sistema ósseo auxiliava no movimento. Depois que o sistema articular auxiliava no movimento. Agora é o sistema muscular. Como que o sistema muscular vai contribuir, como que ele vai auxiliar. Então, é tudo isso que a gente vai verificar nessa teleaula. Lembrando que você pode mandar suas dúvidas para andrea.padilha@croton.com.br. Então, adiciona a Andrea e manda sua pergunta, faz a sua participação. Ao final da teleaula, a gente vai ter o Kahoot, que é uma ferramenta de interação muito importante, interessante para vocês. Então, vocês já receberam durante a semana um tutorial sobre o Kahoot, de como instalar, de como participar. E no final da teleaula, a gente vai interagir um pouquinho por meio desse aplicativo que faz um misto de jogo com também uma forma de você testar os seus conhecimentos sobre os conteúdos aplicados. Tá certo? Bom, então vamos ao quadro, vou falar um pouco para vocês dessa teleaula. Como vocês conhecem, nosso método de ensino, ele é a respeito do livro didático. Então nós temos o livro didático da disciplina como a principal referência. Essa aula é a terceira aula e ela se refere à unidade 3 do livro didático. A competência dessa unidade é compreender os aspectos relacionados ao sistema muscular. Ok? Eu vou falar hoje sobre os componentes anatômicos, a mecânica, a origem e inserção, falando no músculo como uma estrutura, os músculos do esqueleto axial, os músculos do esqueleto apendicular e aí membros superiores e inferiores. O nome dessa teleaula é o sistema muscular, a teleaula número 3. Bom, como eu falei anteriormente, o sistema muscular é um dos sistemas de maior interesse na área da educação física. Tá? Por quê? Por meio dos músculos que nós podemos compreender melhor os processos de contração muscular, que é como a gente gera tensão, como a gente gera força, e também como que a gente se movimenta. Então, são aspectos que eu vou falar também durante essa teleaula. O que você tem que compreender é que sem este tecido, nada no corpo se moveria, tá? Então, sem músculo, não tem como haver um movimento. E correspondem, aproximadamente, isso eu falo em alguns casos, tá? Não é um número redondo, certinho, mas aproximadamente a 40% do peso corporal. Vai mudar? Vai. Vai ser diferente entre indivíduos? Vai. Tá? Então, é só uma informação para você compreender. Agora, quando eu falo da anatomia muscular, eu não falo só do músculo todo, quero falar do bíceps, então só vou pensar que existe o bíceps ou o tríceps e pensar numa visão macro dele. Eu preciso conhecer o músculo nessa visão aqui. O que tem dentro do meu músculo? Do que ele é constituído? Como que é a sua área interna? Então, quando eu falo em anatomia, eu falo de anatomia muscular nesse sentido. Eu preciso conhecer o que tem dentro do meu músculo. O que faz o meu músculo ser um músculo, tá certo? Então, porque ele tem compartimentos internos e cada compartimento interno tem uma função específica, tem uma característica específica e é aqui na aula de anatomia que você vai compreender. Bom, então vamos ao nosso primeiro conteúdo dessa teleaula, os componentes anatômicos. Então, quando eu falo de músculo, ele é formado principalmente por células musculares altamente especializadas para a contração. Eu tenho 3 tipos de músculos, tá? De tecido muscular no meu corpo. O esquelético,
o cardíaco e o liso. Muita atenção agora. O esquelético, ele é caracterizado por apresentar células longas, multinucleadas e estrias transversais. Tá? Mas o ponto-chave para você compreender o músculo esquelético é que ele tem o seu controle por meio de interação com o sistema neural, o sistema nervoso, e é responsável pela locomoção do esqueleto. Então, essa característica ela é chave para que você compreenda o que faz o sistema esquelético, controlado por interação com o sistema nervoso, o sistema neural, e responsável pela locomoção do esqueleto. Eu tenho o cardíaco também, o músculo do tipo cardíaco. Ele tem a sua atividade regulada pelo sistema nervoso autônomo. E aí, é responsável pelo bombeamento do sangue para os tecidos do corpo. Eu vou falar um pouco mais sobre o sistema nervoso autônomo na próxima teleaula, mas um ponto muito interessante que vocês devem pensar é que eu não preciso me preocupar, quando eu penso no sistema nervoso autônomo, eu não preciso me preocupar com, agora eu vou pedir para o meu coração bombear sangue. Então vai lá, bombeia, para, bombeia, para, bombeia, para. Então eu não tenho esse aspecto de contrai, relaxa, eu não controlo. Isso acontece enquanto eu falo aqui para vocês, isso está acontecendo. Enquanto você vê essa teleaula, isso está acontecendo também. E a gente não pensa nisso. A gente não pensa, agora, peraí, professor, não vou prestar atenção rapidinho para eu bombear um pouco de sangue. Beleza, agora eu posso voltar a prestar atenção. Não, isso acontece enquanto a gente conversa aqui, enquanto você aprende os conteúdos nessa teleaula. Ele é regulado, então, pelo sistema nervoso autônomo. Eu tenho mais um tipo, vamos ao quadro. Eu tenho o músculo do tipo liso, tá? Nesse tipo de músculo, as fibras são organizadas em camadas ou feixes, sem estriações transversais, tá? Então já é diferente do músculo esquelético, que tinha aquela estriação transversal. A atividade do músculo liso, ela também é regulada pelo sistema nervoso autônomo e fornecem a força para a digestão, para a circulação, para a secreção e para a excreção. Então, o mesmo pensamento que eu tive lá com o músculo cardíaco, eu trago ele também para o músculo liso. Tá? Então, se ele trabalha na minha digestão, eu não vou parar as atividades que eu estou fazendo e, não, agora eu vou digerir. E fico esperando. Não, isso acontece. Acontece de acordo com um ciclo dentro do nosso corpo e isso vai acontecer de uma forma involuntária. Ou seja, você não vai ter o controle total disso, ok? Bom, agora que você conhece os 3 tipos, a gente vai dar ênfase em um. Tá? Quando a gente fala em educação física, não tem como a gente dissociar da locomoção, do movimento. E quem trabalha para a locomoção e para o movimento? Desses 3 tipos que eu apresentei, quem trabalha para isso é o músculo do tipo esquelético. Então é nele que a gente vai focar nessa teleaula, tá certo? Então vamos ao quadro. Bom, o músculo esquelético, ele é composto por tecido muscular esquelético, tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, quem é tecido conjuntivo nesse caso? Os tendões e aponeuroses, por exemplo. Nervos e vasos sanguíneos. O sistema muscular, ele é responsável por produzir o movimento do esqueleto, isso pensando no músculo esquelético, lógico. A manutenção da postura, sustentação de tecidos moles, bombeamento de sangue e oferecimento de reservas de nutrientes, dentre outros. Tem até um ponto bem importante que eu vou falar lá na próxima aula, que fala como os músculos mais periféricos, eles auxiliam na circulação sanguínea, tá? Então, por meio de sua contração do tipo voluntária, eles conseguem auxiliar as veias no retorno venoso aí para todo o ciclo aí
do coração. Mas aí isso eu vou explicar mais para frente. Então, para você compreender que o músculo esquelético ele também auxilia no bombeamento de sangue. Tá certo? Bom, mas para o músculo ser músculo, para ele cumprir a sua função, ele precisa ter algumas propriedades básicas. Além de sua composição, ele possui algumas propriedades. Para eu compreender essa função que ele desempenha, eu preciso aprender, conhecer estas propriedades básicas do músculo, ok? Então, como você vê aí no quadro, eu tenho 4 propriedades interessantes, tá bom? Primeiro, a irritabilidade. Irritabilidade é quando o músculo é sensível aos estímulos dos impulsos nervosos, ou seja, é a capacidade de um músculo, tá, que ele tem de responder a um estímulo. Essa é a irritabilidade. Muita gente confunde a irritabilidade com a contratilidade, mas a contratilidade ela é diferente, porque uma vez que ele é sensível, esse músculo, ele vai responder aos estímulos, contraindo-se ou encurtando. Bom, então na contratilidade, você pode verificar que a gente pode definir a contratilidade como uma capacidade do músculo de gerar tensão e encurtar ao receber estímulo suficiente. Então, eu não falo só de responder ao estímulo, mas eu falo do tipo de resposta nesse estímulo. Então, quando eu falo de contratilidade, eu falo o tipo de resposta. Eu tenho aqui, ó, contraindo-se ou se encurtando, tá? Eu tenho a resposta para aquilo. Eu não falo só que é sensível, eu falo que ele responde uma vez que ele é sensível. Bom, mais 2 eu tenho aí. A extensibilidade, que é quando o estímulo diminui e as fibras estão relaxadas. Estas podem ser estiradas além do seu tamanho de repouso, ou seja, é a capacidade do músculo de se alongar além do comprimento em repouso, ok? É a capacidade que o músculo tem, tá, de se alongar além do comprimento em repouso. Essa é a extensibilidade. E a elasticidade? Após o estiramento, as fibras vão retornar ao tamanho original, ou seja, é a capacidade da fibra muscular de retornar a seu comprimento de repouso. Uma vez estirado, como que ela vai retornar? Por meio da elasticidade, certo? Então você pode perceber que para cada propriedade eu tenho uma característica muito importante do músculo que vai refletir o seu comportamento no momento que eu me movimentar, tá certo? No momento que eu realizar o meu movimento, eu tenho essas propriedades. Então, eu vou ter um estímulo e aí o meu músculo, sendo sensível a esse estímulo, ele tem a irritabilidade. Uma vez ele respondendo ao estímulo, ele tem a contratilidade, aí eu apresento uma resposta com uma contração. Eu tenho a extensibilidade, que é quando o meu músculo ele pode se alongar além do seu comprimento em repouso. E a elasticidade, uma vez ele é alongado, além do meu comprimento em repouso, ele volta, as fibras retornam ao tamanho original, ok? Então eu tenho essas 4 propriedades básicas para compreender o músculo. Mas como eu falei para vocês, o que existe dentro do meu músculo? É muito fácil a gente falar que o músculo é um tecido que vai contribuir para a locomoção, que ele vai contribuir para a manutenção da postura, mas o que tem dentro do músculo? O que tem dentro desse tecido? Ele é formado pelo quê? Tá? A gente conhece algumas palavrinhas como fibras, alguém já ouviu falar sobre actina, miosina, tá, mas o que é isso? Se eu fosse pensar no sentido físico dele mesmo, o que é? Então, vamos ao quadro. Bom, você vê aí
a parte interna do músculo. Então, nessa primeira foto que eu mostro para vocês, nessa primeira imagem que eu mostro, eu tenho a fibra como o menor componente. Calma que a fibra não é o menor componente total, mas dessa imagem ela é o menor componente, tá bom? Bom, dentro da fibra eu tenho alguém que vai envolver cada fibra que eu tenho. E quem é? É o endomísio. O endomísio, ele vai revestir cada fibra muscular. Mas você concorda que eu não tenho só uma fibra muscular nesse desenho? Tá vendo? Aqui eu tenho um tipo de fibra. Mas eu tenho vários conjuntos de fibras, você concorda? Então, quem que vai revestir o meu conjunto de fibras? É o perimísio. O perimísio é uma bainha de tecido conectivo que vai envolver o conteúdo, tá? O conjunto de fibras. Então, uma fibra, quem reveste cada fibra? O endomísio. Quem reveste o conjunto de fibras? O perimísio. Tá certo? E quando eu tenho um conjunto de fibras, você concorda que eu tenho fascículos. Quando eu tenho um conjunto de fascículos, eu tenho o meu músculo. E quem que vai envolver esse conjunto de fascículos? O epimísio. Tá vendo? Então eu tenho diferentes tecidos conectivos que vão fazer o revestimento dessas propriedades musculares, dessas estruturas que estão presentes no músculo. Um ponto importante, tá? Os músculos, eles têm normalmente a sua origem em tendões. Então, por isso que eu falo que o tecido conectivo ele é tão útil para o revestimento e também, em vários casos, quando eu penso em tendão, é que ele vai realizar o movimento. Por quê? Porque o músculo é aquele tecido que realiza o movimento. Porque por meio desse tendão e a contração muscular que existe, esse músculo vai tracionar esse tendão. Esse tendão, quando tracionado, você concorda que, já que ele está ligado ao osso, o que vai acontecer com o osso? Ele vai se movimentar. Gente, aí eu tenho um movimento, tá bom? Obviamente que você vai ver isso mais a fundo em outras disciplinas, como a própria cinesiologia biomecânica, como a fisiologia do exercício, que até a fisiologia do exercício explica de uma forma, junto com os processos fisiológicos, o que acontece no momento da contração muscular. Então é muito importante. Hoje eu vou dar só uma pincelada, só uma parte mais macro da contração, tá? Bom, ok. Quando eu penso nas fibras, eu tenho diferentes tipos de fibra. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, eu tenho, tá, fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. A fibra do tipo 1 é conhecida como de contração lenta, ok? A fibra do tipo 2, de contração rápida. No nosso corpo, nós temos tanto fibra do tipo 1 como fibra do tipo 2. Só que algumas pessoas, ainda mais de uma forma dependente em alguns casos da tarefa que realiza, apresentam um maior número de um tipo. Então, quando eu penso em um maratonista, eu penso em uma pessoa que apresenta o maior tipo de fibra do tipo 1. Quando eu penso em um velocista, penso no Usain Bolt, que corria os 100 metros. Tipo 2, por quê? São de contração rápida. Agora, mais características, você consegue ver aqui na câmera de documentos, aqui as características de cada tipo de fibra. Tá certo? Então, eu tenho tipo 1, tipo 2A e tipo 2B. Tá? Mas aí a gente pode englobar o tipo 2 para falar que é o tipo 2. Tá? Engloba o 2A e o 2B aqui. Bom, quando a gente pensa em capacidade oxidativa, a do tipo 1, que é lenta, ela tem uma alta capacidade e uma baixa capacidade glicolítica.
Velocidade de contração, como eu falei para vocês, é lenta desse tipo de fibra. Só que ela é muito resistente à fadiga, ok? Então, ela é muito utilizada em tarefas longas, de longa duração. A força da unidade motor em si, ela é baixa. E o tamanho do neurônio motor, ele é pequeno. O que eu quero dizer com o tamanho do neurônio motor pequeno? Você sabe, né? Já ouviu falar também, já viu durante as nossas aulas práticas também, que quando eu falo de um motoneurônio, eu tenho um neurônio motor acoplado ao meu músculo, tá? Então eu chamo aquilo de unidade motora, tá? O tamanho desse neurônio motor, ele vai ser pequeno. O que isso quer dizer? Que para estimular, eu não preciso de muito. Eu não preciso de um grande estímulo. Com um pequeno estímulo, eu consigo ativar esse tipo de fibra. Agora, quando eu tenho do tipo 2 é diferente, porque ela tem uma capacidade oxidativa moderadamente alta ou baixa, isso depende do tipo, capacidade glicolítica alta ou muito alta, a velocidade de contração ela é rápida, tem uma resistência à fadiga moderada ou baixa. A gente vai passar para baixa nesse caso, tá? Vamos considerar o baixa. Força de unidade motor é completamente alta e o tamanho do neurônio motor ele é grande. O que quer dizer? Para eu recrutar fibras do tipo 2, eu preciso de um estímulo maior para estimular esse tamanho de neurônio. Tá bom? Bom, então você conhece um pouquinho aí, vamos voltar ao quadro, sobre os tipos de fibra. Beleza, você sabe o que reveste a fibra, você sabe os tipos de fibra que existem, mas espera aí, como eu falei para vocês, a fibra não é o menor compartimento, não é a menor parte do meu sistema muscular. Eu tenho menores ainda. Eu tenho aí o que é composta a fibra. Bom, uma fibra, ela apresenta miofibrilas, tá certo? As miofibrilas apresentam miofilamentos. O que é um miofilamento? Exemplo, actina e miosina. Tá bom? Um filamento mais espesso, que é a miosina, e um filamento mais fino, que é a actina. Daqui a pouco eu vou passar para vocês melhor. Além disso, eu tenho outras partes bem importantes, como o sarcoplasma, que é um citoplasma localizado na célula muscular, e o sarcolema, que é a membrana que vai envolver a fibra muscular. Aí tem outras partes que vocês já viram, como as próprias estrias transversais e também o endomísio, que eu falei para vocês, além do núcleo dentro da célula muscular. Agora, quando eu penso na fibra, você viu que ela é composta por miofibrilas. Essas miofibrilas são compostas por miofilamentos. Dentro desses miofilamentos, eu tenho a quitina e a miosina, que vão ser responsáveis pela sua interação, gerando a contração muscular. Espera aí, professor, como assim? Assim, eu abri esse quadro em branco, eu vou desenhar aqui para vocês. Admito que não sou tão bom em desenho, mas apenas para facilitar para vocês, tá? Vocês podem encontrar essa figura nos próprios materiais que vocês têm, mas é importante que você compreenda, tá? Esse filamento grosso que eu acabei de fazer é o filamento de miosina. Entre eles, passa o filamento mais fino, que é o filamento de actina. Ok? É exatamente assim como você está vendo. Ok? E eles estão ligados. Continuaria para cima, tá? Aí tem umas linhas aqui também. Ok? Mas pense em miosina como isso aqui e actina como isso aqui. No momento da contração muscular, a cabeça da miosina ela vai se aproximar da actina. Uma vez se aproximando da actina, ela vai tracionar a actina para a sua parte medial, ou seja, para o meio. Essa interação entre actina e miosina
né, essa ligação delas, essa parte de tração, eu posso chamar de pontes cruzadas, ok? Pontes cruzadas. É a partir disso, dessa interação entre os dois tipos de miofilamentos, que eu vou conseguir gerar a tensão, ok? Que eu vou conseguir gerar a contração, logo assim a tensão muscular. Bom, então, assim, você pode conhecer um pouco mais dos componentes anatômicos do músculo. Então eu falei do que compõe ele na sua parte interna e depois até falei um pouco sobre o processo de contração muscular. Rápido, uma visão bem macro. Então você conhece já os principais componentes musculares. Mas quando a gente fala no movimento que aquilo produz, quando eu falo que o músculo produz um movimento, a gente tem que compreender também onde ele nasce, tá? Então o que seria a origem dele, onde ele se insere. Eu preciso compreender isso do meu músculo, tá? Justamente para compreender a possível ação que ele vai realizar. Além disso, eu tenho fatores como a mecânica muscular. Então, quando eu produzo um movimento, qual o termo que eu posso utilizar para aquele músculo que ele é o principal para aquele movimento? Tem um tipo. Eu tenho diferentes tipos de contrações. Qual o nome de cada contração que eu realizo? E qual a diferença entre elas? Então a gente fala da mecânica muscular também, fala da arquitetura muscular, nem todo músculo é igual. Lembra que eu falei sobre o sistema ósseo? Nem todo osso é igual. Para o músculo também, nem todo músculo é igual, nem todo tecido muscular apresenta a mesma característica, mesmo quando eu falo de um tipo só, que é o esquelético. Tá certo? Então vamos ao quadro, a gente vai para outro conteúdo agora, a gente vai falar de músculos, origem e inserção. Vamos lá. Bom, quando eu penso na mecânica muscular, na origem e na inserção do músculo, quando um músculo se contrai ou encurta, uma das duas ligações dele geralmente permanece fixa, enquanto a outra vai se mover. A que vai permanecer fixa, na maioria dos casos, e eu digo na maioria dos casos porque quando a gente fala em corpo humano, a gente sempre tem exceção, né? Então a gente fala, na maioria dos casos, é a origem. Maioria dos casos, de novo, tá? Ela é imóvel. E quem que seria, na maioria dos casos, a parte móvel? A inserção. Ok? O músculo, ele pode ter mais de uma origem. Ele pode estar originado em mais de um tendão, tá? Então, quando os músculos se originam em mais de um tendão, eles apresentam mais de uma cabeça ou origem. Exemplo, e aí fica muito fácil por conta do nome. Bíceps. O bíceps tem quantas cabeças? Quantas origens? Duas, né, pessoal? Bi. O tríceps, olha só que mistério. 3. O quadríceps, continuando, nós temos 4. Ok? Então, isso que vocês têm que compreender. Quando eu tenho, assim, esse quadríceps, tríceps, bíceps, remete a um número, e esse número se refere ao número de origens, tá? É onde esse músculo está originado. Beleza? Um exemplo, no tríceps, né, das 3 cabeças, ele tem uma cabeça longa, ele tem uma parte medial e uma parte lateral. Cabeça medial e cabeça lateral. Por isso que é chamado de tríceps. Bom, além disso, eu tenho a arquitetura muscular, que você vê aí no quadro. Eu tenho 4 tipos: em paralelo, convergente e esfinctérico, além da peniforme. Como você pode ver, a disposição das fibras são diferentes. Quando eu penso em paralelo, a disposição das fibras ocorre em forma de cinta. Cinta, pessoal, cinta. Cinta mesmo. Tá? Que você acaba de imaginar, cinta. Elas estão em paralelo aqui, né? Como o próprio nome diz. Exemplos são o músculo sartório e o reto do abdômen. Então, esses músculos
apresentam fibras, tá? A arquitetura muscular em paralelo. Bom, além disso, eu tenho a arquitetura do tipo convergente. Nesse tipo, as fibras, elas estão, o tecido muscular, ele está em forma de leque, como você pode ver nessa figura aqui. Comparado ao tipo em paralelo, o tipo convergente é mais forte, ele consegue gerar uma maior tensão. Exemplo, músculo deltoide e músculo peitoral maior. Um outro tipo é o esfinctérico. Aí, as fibras estão dispostas concentricamente em torno de uma estrutura que se abre. Então, você pode verificar que você tem uma parte que vai se abrir nesse caso, no momento da contração. Eu tenho como exemplos o orbicular do olho e o orbicular da boca. Calma que a gente vai dar uma olhada nesses tipos de músculos daqui a pouco. Além disso, eu tenho o tipo peniforme, tá? Que aí nós temos muitas fibras por área e o tipo peniforme, ele representa músculos muito fortes, com uma amplitude bem curta e que cansam depressa, tá? Então, quando a gente pensa em arquitetura muscular, nós temos esses 4 tipos. De novo, o tipo em paralelo, o tipo convergente, o tipo esfinctérico e o tipo peniforme. Bom, agora que você conhece um pouco sobre a origem e inserção, o que é origem, o que é inserção, um pouco sobre a arquitetura muscular, a gente vai falar da mecânica dele com respeito à participação muscular, com os tipos diferentes de ações que esse tecido realiza. Então, primeiro de tudo, a gente vai falar de uma classificação que apresenta 3 tipos: agonista, antagonista e sinergista. Quando um músculo ele é agonista no movimento? É quando ele é o principal ou faz parte de um grupo principal que é responsável por aquele movimento. Então, aqui, nesta figura, quando você vê o exercício de rosca direta, que envolve uma flexão do cotovelo, o músculo principal que vai agir nessa tarefa é quem? O bíceps. Ele é o agonista, tá bom? Bom, além do agonista, enquanto eu tenho a ação do agonista, eu tenho a ação também de um antagonista. O que o antagonista vai fazer? Ele tem uma ação oposta do agonista. Então, se o agonista está contraindo, o antagonista ele vai relaxar para que aquele movimento ocorra. Então, no caso, se o bíceps está contraindo, quem que vai relaxar? O tríceps. Tá certo? Bom, além disso, nós temos um músculo do tipo sinergista. Aí o músculo sinergista é diferente, tá? Ele atua quando um agonista ele vai cruzar 2 ou mais articulações e a partir disso ele evita ações indesejadas nas articulações intermediárias. Então isso acontece muito quando eu tenho músculos longos, como por exemplo os músculos da coxa. O músculo da coxa ele vai passar pelo quadril e também ele interfere em movimentos do joelho. Mas você compreende que para uma extensão do quadril, muitas vezes eu uso músculos da coxa responsáveis também pela flexão de joelho, mas não necessariamente eu vou realizar a minha flexão de joelho quando eu faço a minha extensão do quadril. Opa, peraí, então quem ajuda? Quem vai estabilizar esse movimento para que o joelho não flexione? Os músculos sinergistas, tá bom? São responsáveis por estabilizar esse tipo de movimento, tá? Então é muito importante que você compreenda as diferenças entre esses 3 tipos de ações. Quem é agonista,
quem é antagonista e quem é sinergista para que aquilo ocorra. Bom, além disso, depois de você ter conhecido essa classificação, eu tenho também as diferentes classificações a respeito do processo de contração muscular. Então, eu tenho 3 tipos de contração, tá? Tem 3 tipos de ação muscular derivadas da contração. O tipo isométrico, então, a isometria, a parte isométrica, é uma ação muscular caracterizada por uma contração que não, e entende essa parte, não envolve qualquer mudança no comprimento. Isso é isométrico, tá bom? Se não envolve uma mudança no comprimento do músculo, eu não tenho esse movimento. Então, vocês já fizeram, já imaginaram, né? Já viram em algum lugar aquela prancha, exercício de prancha. Você fica parado por um tempo numa determinada posição. Isso é um tipo de contração isométrica. Ele utiliza de um tipo de contração isométrica. Tá certo? Bom, vimos a isometria. Temos também a contração concêntrica, que é uma ação muscular que vai envolver o encurtamento do músculo. O que acontece nesses casos? É quando eu ganho o torque que eu realizo, a força que eu realizo, ela é maior do que a força resistiva. Então, para eu subir este peso na figura, eu tenho que realizar uma força muscular, eu tenho que gerar uma tensão maior do que a força desse músculo que está sendo aplicada para baixo. Você entende? Então, a concêntrica ela é caracterizada por isso, ela envolve o encurtamento muscular. Excêntrica já é ao contrário. É uma ação muscular que vai envolver uma contração relacionada ao alongamento de um músculo. Então, quando eu penso numa fase de extensão de cotovelo, eu tenho uma contração do tipo excêntrica. Ok? Quando eu penso no movimento do agachamento, por exemplo, no movimento de descida, eu tenho uma fase excêntrica do meu músculo. Quando eu penso no movimento de subida, eu tenho uma fase concêntrica de movimento. Tá certo? Isso a título de curiosidade para vocês. Então, você já conhece aí os diferentes tipos de contração. Gente, ficou em dúvida? Mais uma vez eu reforço que a participação de vocês é importante demais. É uma disciplina que você não pode acumular dúvidas. A gente já está na segunda metade dela. Eu tenho recebido de vocês pouquíssimas dúvidas. Gente, é uma disciplina que você precisa se dedicar, precisa de estudo contínuo. E se não compreender alguma parte dessa, você precisa perguntar. Porque lembra do que eu falo, tá? Em toda a teleaula, todo o conteúdo da minha fala, então o que eu falo, o que está lá nos slides, os conteúdos relacionados aos materiais que vocês receberam, tudo isso é conteúdo passível de prova. Então tudo está sendo avisado com bastante antecedência. Tá certo? Vamos voltar ao quadro? Agora a gente vai falar de um outro conteúdo que são os músculos do esqueleto axial. Então, você já conheceu a anatomia muscular. Quando a gente pensa da parte interna do músculo, você já conheceu bastante. Você já conhece os tipos de contração que existem. Quando o músculo ele é o principal para a realização daquele movimento, você sabe também. Agora eu quero compreender as diferentes estruturas que tem no meu corpo. Eu quero saber os principais músculos. Calma, você não vai aprender todos os músculos aqui. Como eu falei para vocês, nós temos 206 ossos, nós temos diversos músculos também, não tem como você compreender todos, até porque nós temos músculos mais superficiais e músculos mais profundos. O que a gente vai fazer a partir de agora é conhecer alguns deles, tá certo? Lembrando que no livro de vocês, nos materiais disponibilizados na aula prática, você consegue ver muito sobre isso. Bom, então vamos começar falando sobre os músculos da cabeça, tá?
Então, quando eu penso nos músculos da cabeça, eu tenho músculos que são relacionados à mímica, à expressão facial e também à mastigação. Como um exemplo, o músculo risório. O músculo risório, ele é conhecido como músculo do riso. O músculo levantador do ângulo da boca é um músculo conhecido pela expressão, né, pela denotação de orgulho. E o depressor do ângulo da boca, por exemplo, ele é um músculo que passa a impressão, né, faz a expressão facial de tristeza. Ok? Além disso, eu tenho músculos bem importantes. Eu tenho o masseter, muito importante no processo de mastigação. Eu tenho aqui o esternocleidomastoide, tá? Ele auxilia no giro da cabeça. Sim, é esse nome mesmo, esternocleidomastoide. Além disso, eu tenho o orbicular da boca. Então, lembra daquele tipo de músculo que é esfinctérico? Aqui, ó, aqui em cima. Beleza? E eu tenho alguns músculos na região do meu crânio que a gente consegue identificar com muita facilidade, como o músculo frontal, como o temporal. Aqui em cima eu teria o parietal, né, mas está aqui em cima. Aqui atrás eu tenho o occipital, tá certo? Enfim, você está vendo que além desses que eu falei para vocês, existem vários outros, tá? Existem vários outros além desses, mas dando uma ênfase nesses daí. Quando a gente passa para os músculos do tórax e do abdômen, veja que essa imagem ela é muito superficial. Então ela traz os músculos mais superficiais, como o reto do abdômen, que você pode ver aqui, os oblíquos, alguns músculos intercostais, que você consegue verificar. Mas o que eu quero passar para vocês, né, trata da inspiração e da expiração. Quando eu penso na inspiração, eu tenho um músculo muito importante que ele é considerado como o músculo primário para a inspiração, que se chama, alguém já deve ter ouvido falar dele, diafragma. O diafragma, ele é uma parede compartilhada que vai separar o tórax e o abdômen e vai servir como músculo primário da inspiração. Inspiração. Bom, na expiração também eu tenho outros músculos que vão participar, como o esternocleidomastoide, como os intercostais externos e internos e o próprio diafragma, como eu falei para vocês. Quando eu penso na expiração, e aí é um outro processo, pessoal, tem que tomar muito cuidado para não confundir os tipos, os músculos que vão contribuir para a inspiração e os que vão contribuir para a expiração. Então, para a expiração, eu também tenho intercostais internos, mas aí eu tenho a participação dos oblíquos externo e interno, eu tenho o do transverso do abdômen e do reto do abdômen. Tá? Então, são músculos diferentes que vão agir, nesse caso, para o processo de inspiração, né, para o movimento de inspiração e para o movimento de expiração. Tá? Mas o diafragma, como eu falei para vocês, muito importante para a inspiração. Bom, eu tenho ainda músculos dorsais, com destaque para o grande dorsal e com destaque para o trapézio. Além disso, eu consigo ver o deltoide aqui em cima. Bom, além disso, tá, você consegue encontrar mais músculos nos materiais didáticos. Como eu falei para vocês, nós temos músculos mais profundos a esses que você vê na figura. Eu tenho músculos mais profundos e que têm funções importantes também, tá certo? Bom, agora que você conhece um pouquinho sobre os músculos, né, te apresentei os principais músculos relacionados em algumas regiões, algumas determinadas regiões, a gente vai resolver uma situação-problema. Então a Lídia, ela é uma professora recém-contratada por uma escola do seu município.
Formada em Educação Física, a Lídia ficou alguns anos afastada da área após a sua formação acadêmica. Com o intuito de ensinar diversos movimentos para seus alunos, a Lídia estuda algumas áreas da educação física. Ao estudar os diferentes tipos de contração muscular, ela começou a se confundir com as ações musculares existentes. Como que a gente pode ajudar ela? Então, as ações musculares, elas podem levar a uma confusão, porque são nomes até que parecidos, né? Quando eu falo em concêntrica, excêntrica e isométrica, a confusão existe. Mas você, enquanto futuro profissional, agora sabe e não vai confundir mais, hein, pessoal? Como? Concêntrica envolve o quê? O encurtamento do músculo. Se eu falo excêntrica, eu tenho o contrário. Se um encurta, eu tenho na fase excêntrica o alongamento do meu músculo. E a isométrica, lembra, não, isso em geral, tá? Envolve mudança no comprimento muscular. Isso de uma forma perceptível, tá? Muito perceptível. Beleza? Bom, agora eu abro esse momento para perguntas. Então, para você que teve alguma dúvida, esse é o momento de você participar da aula e mandar a sua contribuição também. Então, daqui a pouco a gente retorna.
Bom, agora a gente vai seguir, a gente vai para um outro assunto, vamos ao quadro. Eu vou falar agora de músculos do esqueleto apendicular dos membros superiores. Então você vê aí no quadro que eu falo do símbolo do membro superior e ombro. Lembra que o símbolo do membro superior ele é composto pela escápula e pela clavícula. O membro superior ele é conectado ao tronco ventralmente pelo peitoral maior, peitoral menor, subclávio e serrátil anterior. Tá? Nesse caso, eu apresento de novo para vocês o deltoide, eu tenho o peitoral maior mais profundo, de uma forma mais profunda, aí eu tenho o peitoral menor. Tá certo? Quando eu falo de braço e antebraço, eu tenho um conjunto de músculos muito importantes para o movimento, tanto da articulação do ombro como para a articulação do cotovelo. Então eu tenho o bíceps, eu tenho o músculo braquial também, isso pensando na região do braço, tá bom? Na parte posterior eu tenho o tríceps. Lembra que ele tem 3 cabeças, tá? Então eu tenho a cabeça longa, a cabeça medial e a cabeça lateral. Então o tríceps ficaria posicionado nessa região daqui, tá? Partindo para o antebraço, que aí é muito importante para a movimentação do cotovelo e do punho, eu tenho os extensores do punho e eu tenho os flexores do punho. E são vários músculos daí. É bem interessante que ele tem extensor longo dos dedos, extensor do punho, flexor do punho, flexor longo dos dedos. Mas o interessante disso é que quando a gente vai verificar a ativação muscular relacionada aos músculos do antebraço, é necessário muito cuidado, porque eles são muito finos e muito próximos. Então, o próprio conhecimento sobre quem contribui mais para determinada flexão do punho, ou contribui mais para a extensão do punho, isso é proveniente de estudos que, em muitos casos, não são tão conclusivos. Tá certo? No punho e na mão, eu tenho diversos músculos também pequenos e finos, como o flexor dos dedos, o abdutor do polegar, o flexor no polegar, o adutor no polegar, tá? Então, músculos pequenos e também que para você compreender a sua participação em quesito de movimento de um segmento relacionado à mão ou de uma articulação relacionada ao punho, por exemplo, você precisa de um estudo muito bem feito, justamente para que não tenha confusão no conhecimento de cada músculo. Bom, agora eu vou falar para vocês do músculo do esqueleto apendicular, membros inferiores. Agora vai aparecer um monte de músculo que você já ouviu falar, tá? Então, como nós temos aqui o psoas maior, o psoas menor, as setas estão indicando, o ilíaco, tá? Bem em cima do ilho, o ilho pessoas. Aqui você já consegue ver o fêmur, né? E como o ilho pessoas tem uma grande relação também com essa junção presente na articulação do quadril, tá? Então você tem músculos muito importantes, mas esses músculos importantíssimos para a movimentação do quadril, manutenção da postura e a estabilização de toda a região, pensando que o quadril é quem vai suportar o peso de membros superiores. Então eu tenho nesses processos musculares, nessas estruturas, uma grande importância para a estabilização do meu movimento. Descendo um pouquinho, aí eu trago para vocês uma imagem da base óvide. Por isso que eu falo, gente, entra na base óvide e estuda por lá também. É muito didático e vai facilitar muito a compreensão de cada parte muscular. Então, eu tenho o quadríceps nessa região, quadríceps formado pelo vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e reto femoral. Então você tem o tensor da fascia lata, os diferentes vastos e o reto femoral. Não pode esquecer do sartório. O sartório ele tem uma anatomia muito específica, tá? É um único músculo da parte anterior da coxa
que vai realmente cruzar esse segmento. Ele realmente cruza, como essa linha que eu acabei de fazer para vocês. Tá? Então é o sartório. Você consegue identificar facilmente. Você tem aqui o ilho pessoas que eu falei para vocês, o ilíaco, tá? E aí nós começamos a ver aqui a partir do pectínio e os diferentes adutores aqui também. Tá certo? Aqui nós temos a articulação do joelho, por exemplo. Na visão posterior, eu tenho o meu glúteo máximo, o glúteo médio aqui em cima. Mais profundamente, nessa visão aqui, você consegue ter a noção do glúteo mínimo também, fora o piriforme, gêmeo e tal. Você tem também o bíceps femoral, o músculo semitendíneo e o semimembranáceo, membranoso também conhecido. Os músculos da parte anterior da coxa são músculos que vão auxiliar na minha extensão de joelho, tá? E flexão de quadril. Os músculos da parte posterior da coxa vão me auxiliar na extensão do meu quadril e na minha flexão de joelho. Tá bom? Então eu tenho diferentes ações neste sentido. Além disso, pessoal, eu tenho os músculos da perna. Lembra que eu falei para vocês? Coxa é um segmento, perna a gente considera como outro segmento, trazendo do joelho para o tornozelo. Então não vai me falar que o quadríceps está na perna, tá bom? Não vai me confundir isso. Então vamos lá, na perna, quem a gente tem como músculo bem importante? O tibial anterior e o fibular longo. O fibular longo mais na porção lateral, na parte lateral da minha perna. Aqui, você já vê com uma grande protuberância, mas é melhor a gente encontrar o gastrocnêmio na visão posterior. O gastrocnêmio, ele tem uma porção medial e uma porção lateral. Tá? Então, porção medial aqui, porção lateral dele aqui. Logo abaixo dele, nós temos o sólium, tá bom? Então, são músculos presentes que vão auxiliar muito, por exemplo, em flexão plantar e também na própria locomoção humana. Além disso, eu tenho os músculos do tornozelo e do pé. São músculos, assim como os da mão, muito pequenos, tá? O tornozelo e o pé, eles têm um grande... O pé é o segmento em si, o tornozelo é a articulação. Eu tenho muitos ligamentos, isso você consegue ver na base óvide aqui também, tá? Na parte superior, que eu digo, eu tenho os músculos extensores, enquanto na parte inferior eu tenho os músculos flexores, tá? Além disso, eu tenho aqui, o que passa aqui, a fáscia plantar. Muita gente reclama de dor, principalmente em corrida, derivada da fáscia plantar, tá? Uma fáscia que passa embaixo do pé. E quando você tem uma inflamação nela, é muito difícil disso passar a princípio, porque você usa o pé toda hora para caminhar, né? Mas a fáscia plantar, ela tem essa grande característica também. Um outro ponto importante, eu vou voltar até nesse slide aqui, para falar do gastrocnêmio e dessa pequena ligação que ele tem na tíbia também, é que aqui está presente, e você já deve ter sofrido essa dor, aquela chamada canelite. Tá? Muita gente chama tíbia de canela, mas pelo amor de Deus, vamos falar de tíbia aqui na aula de anatomia, tá? E aqui fica a principal causa de inflamação quando a gente pensa nessa dor decorrente da corrida. Bom, para a gente exercitar um pouquinho isso, nós temos um exercício. Cite 3 músculos da região dos membros superiores e 3 músculos da região dos membros inferiores. Bom, então eu posso citar como músculo da região do membro superior o que eu já falei para vocês aí. Bíceps, tríceps
e eu tenho, por exemplo, o peitoral. Agora, inferior, eu posso escolher vários, né? Esse também tem mais familiarização. Tenho o reto femoral, eu tenho o bíceps femoral e eu tenho, além disso, o gastrocnêmio. Eu tenho outros músculos, tenho o tibial anterior, eu tenho o fibular longo, o pectíneo, o grácil, os diferentes tipos de adutores, o tensor da face lata, e assim vai, o sartório. Então são vários músculos aí que você tem para citar, tá bom? Lembrando que no material da disciplina você tem tudo isso aí. Bom, agora eu peço a participação de vocês para a nossa ferramenta interativa. Então a gente vai para o Kahoot. Vamos ao quadro. Vamos lá. Então, você vê aí o Kahoot. Nós temos o PIN 993719. Eu vou dar um tempo para vocês entrarem. Nós temos aí 8 participantes, por exemplo, 9 participantes, tá? É uma ferramenta interativa muito interessante que vai servir justamente, é uma forma de jogo e também para você testar os seus conhecimentos a respeito daquele conteúdo que você acabou de ver na teleaula. Então é bem importante a participação de vocês, é uma ferramenta que vai estar presente na próxima teleaula também, tá? Porque é muito importante que você participe. Bom, então aí você tem o PIN 993719 e a gente vai iniciar o jogo. Então, muita atenção. Como que funciona o Kahoot? Vai aparecer uma pergunta na tela e aí essa pergunta vai ter 4 respostas. Cada resposta é representada por uma cor. No aparelho eletrônico de vocês, não vai ter a resposta por extenso, vai ter a cor. Então, quanto mais rápido você acertar, e se essa resposta estiver certa, o que acontece? Você ganha mais pontos, tá certo? Então, são umas perguntas aí que a gente vai iniciar, então muita atenção. Vamos lá. Vamos começar o teste, o jogo. Qual a propriedade referente à capacidade do músculo de responder a um estímulo? Temos aí a irritabilidade, a contratilidade, extensibilidade e a elasticidade. Você tem 20 segundos para responder. Vamos responder aí. Lembra que quanto mais rápido, melhor, pessoal. Aí, nós tivemos só uma pessoa acertando, a irritabilidade, tá? A contratilidade, lembra que eu falei durante a aula? Que a contratilidade, ela é resposta, mas que já está apresentada a resposta em si, ou seja, eu tenho uma contração. A irritabilidade é a capacidade de ser sensível ao estímulo, tá? Então, de responder ele, de reconhecer a ele, por isso eu tenho a irritabilidade. Então, eu tenho o Júlio como a única pessoa que acertou essa pergunta. Vamos lá, vamos para a segunda. Qual a capacidade da fibra muscular de retornar a seu comprimento de repouso? Ativação elétrica, contratilidade, extensibilidade ou elasticidade? Vamos lá. De retornar a seu comprimento de repouso. Vamos ver. Acabando o tempo. Agora sim, a maioria acertou a elasticidade. Alguns colocaram a extensibilidade, mas a extensibilidade está ligada à capacidade de você alongar ele além do comprimento. Já a elasticidade está relacionada a esse retorno, tá bom? Então, a elasticidade é a propriedade certa. O João está na frente aí com 867 pontos, seguidos do Júlio, da Betânia, da Beatriz, que estão com vários pontos logo em seguida. Outra pergunta, vamos seguir.
Qual o termo conhecido para um músculo responsável pelo movimento? Gente, muito fácil isso, hein? Qual o termo conhecido para o músculo que ele é responsável por aquele movimento? Ele é antagonista, ele é sinergista, ele é agonista ou ele é neutralizador? Ele é o responsável pelo movimento. Vamos lá. Agonista, pessoal. O agonista, ele é o principal músculo responsável pelo movimento. Tá certo? Ainda bem que vocês não confundiram com o antagonista. Sinergista, algumas obras trazem a parte de músculo sinergista como um músculo responsável. Mas como apresentado nessa teleaula e também nos materiais da disciplina, o sinergista ele vai contribuir, ele vai auxiliar para que movimentos indesejados não ocorram. Então eu tenho o músculo do tipo agonista como aquele responsável pelo movimento. Eu tenho o João ainda na frente. Agora ele abriu uma boa diferença aí. Vamos lá. Qual a ação envolve uma contração relacionada ao alongamento de um músculo? Gente, fácil também, né? Isométrica, concêntrica, excêntrica ou agonista? Envolve o alongamento de um músculo. Vamos lá. Aí, a grande maioria acertou excêntrica. Tá? Isométrica, lembra que não tem a mudança no comprimento. A agonista aí é uma outra classificação, tá? Nada a ver. Então, excêntrica tá certo, tá? A agonista, pessoal, lembra que é uma outra classificação pertencente a antagonista, sinergista, ok? O agonista é quem vai ser o principal músculo responsável pelo movimento, como na última pergunta, mas nesse caso eu estou perguntando qual a ação que vai envolver a contração relacionada ao alongamento do músculo. Lembra das ações musculares derivadas de contrações? Então, aí eu tenho a concêntrica, a isométrica ou a excêntrica. Nesse caso, a excêntrica é o caso. É a resposta certa. O João ainda está na liderança. Vamos lá, a última pergunta. Qual o músculo considerado primário na inspiração? Eu falei bastante dele, vamos lá. Grande dorsal, reto do abdômen, diafragma ou romboide menor? Qual desses músculos que é o primário mais importante? Todo mundo acertou, esse foi fácil, né? Esse foi facílimo, é o diafragma. Muito bem, todo mundo acertou. Então, nós tivemos aí o João como o campeão, com 4 respostas certas das 5 que foram passadas. Aí, João, parabéns, seguido do Negs, com 4 respostas certas das 5 também, mas o João respondeu um pouco mais rápido, então o João venceu. E aí, a Betânia, na mesma situação. Acertou 4 das 5, mas aí o João respondeu mais rápido, o Negs também. Então, por isso que ficou essa classificação. Então, esse aí é o Kahoot. É um joguinho que vai ser muito útil, tá? Para você testar os seus conhecimentos. É uma forma de você compreender os principais conteúdos que foram passados nessa teleaula. Como, por exemplo, essa última pergunta do diafragma que todo mundo acertou. Ótimo, então todo mundo compreendeu que ele é um músculo primário para a respiração. Tá? Muito bom, pessoal. Bom, para a gente seguir, nós temos aí a parte do relembrando, que a gente vai relembrar um pouquinho do que eu falei nessa teleaula. Então vamos ao quadro. Você vê aí o que eu falei para vocês. Então eu falei sobre os componentes anatômicos. Lembra que eu disse para vocês sobre a importância de não só compreender o que é o músculo, que ele auxilia na locomoção humana, que ele auxilia na manutenção da postura, que ele aumenta a temperatura corporal. Não, eu preciso conhecer o que tem dentro daquele músculo, o que faz parte dele. Então lembra das 2 imagens que eu passei para vocês. Então, primeiro aquela imagem que fala sobre as estruturas, principalmente de tecido conectivo, que vão
fazer o revestimento das fibras, depois do conjunto de fibras, depois de um conjunto de fascículos. Tá certo? Depois eu mostrei para vocês outras partes importantes para o músculo também. Falei que a fibra não é a menor parte. Nós temos miofibrilas, nós temos miofilamentos. Aí nos miofilamentos eu expliquei rapidamente, já que você vai verificar um pouco mais sobre contração muscular nas aulas de fisiologia do exercício. Você vai conhecer aí sim os processos fisiológicos. Então falei rapidamente sobre o processo de contração. Bom, mecânica, origem e inserção. Lembra? Na maioria dos casos, e por isso que eu não uso a palavra sempre, porque no corpo humano nós temos diversas exceções, nada é igual, tá? Então, origem é aquela parte que não vai se mover, na maioria dos casos, ela é imóvel. A inserção é a parte móvel. De novo, pessoal, maioria dos casos. Mecânica. Aí eu falei de diferentes ações, falei de quem é agonista, de quem é antagonista, de quem é sinergista. Falei das diferentes ações relacionadas às contrações musculares. Então tem contração muscular que não acarreta em uma mudança em comprimento do músculo. Quem que é? É a isométrica. Tem contração muscular que acarreta em um encurtamento do músculo. Quem que é? A concêntrica. Tem contração que acarreta no alongamento do músculo, quem que é? A excêntrica. Tá bom? Então, estude essa parte também, veja os materiais disponíveis, compreenda o que é cada tipo. Músculos do esqueleto axial, eu falei para vocês também, músculos principalmente relacionados ao crânio, músculos responsáveis pela mímica, pela expressão facial, pela mastigação. Lembra que eu falei do masseter, muito importante no processo de mastigação? Então, dentro disso, a gente até identificou alguns aspectos relacionados à arquitetura muscular, né? Quando eu falei do orbicular da boca, por exemplo. Bom, falei também dos músculos presentes da região do crânio, como o músculo frontal, o occipital, o temporal, tá? Seguindo, eu falei dos músculos presentes no tórax e abdômen. E aí, citei os músculos presentes no esqueleto apendicular, com os membros superiores, falando dos músculos que temos no braço e no antebraço, e membros inferiores com perna, com coxa, perna e pé. Tá certo? Então, são músculos importantíssimos para a sua compreensão. Professor, eu preciso gravar o nome de todos os músculos? Olha, são vários músculos, tá? Eu reconheço que não é simples de você gravar o nome de todos, conhecer onde um se origina, ou onde ele vai estar sendo inserido. Mas é importante que você conheça os principais músculos relacionados a cada região, tá? Porque isso você vai usar. Se alguém te falou um dia que para a educação física e licenciatura você não precisa conhecer sobre anatomia, o músculo, você pode duvidar dessa pessoa porque ela está equivocada, ela está completamente errada, tá? Então você precisa conhecer por quê? Você vai trabalhar com movimento. Então não vai ser aquele profissional que vai pegar a bola, jogar a bola, virar as costas e beleza. Não. Aprende, você vai lidar com o movimento, você vai precisar que aquele seu aluno conheça, compreenda algum movimento. E conhecer quem gera o movimento é essencial. Então, por isso que eu trouxe essa sequência para vocês. Comecei com o sistema ósseo. Aprender o sistema ósseo, sistema articular. O sistema de articulação é muito importante para o movimento. E aí, sistema muscular. Conhece tudo que vai contribuir para o movimento. Tá? Na próxima teleaula, aí a gente fala de aspectos mais coordenativos, quem que vai controlar isso, como o sistema nervoso, e eu trago um pouquinho também de sistema circulatório, muito importante para que você compreenda como o nosso corpo funciona, tá certo? Bom, muito obrigado aí pela atenção, reforço que é importante que você estude os materiais da disciplina, não estuda anatomia em um dia só, é impossível isso, então estude mais essa disciplina porque ela é muito importante para a sua aplicação profissional. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.